A Thay vai, a Thay foi, a Thay voltou e agora a Thay vai te ensinar coisas por aqui. Se tu caiu de paraquedas aqui, meu nome é Thaine Barcelos, prazer, e eu já fiz de um todo nessa vida. E agora eu tô na skin de te ensinar ferramentas, processos, organização, tudo pro teu negócio digital, pra tua vida digital. Então fica aqui comigo, se inscreve no canal. É a maldição, né? Sempre quando alguém vai gravar alguma coisa pela primeira vez ou vai colocar um negócio no mundo, tem uma furadeira. Se não tem uma furadeira, eu acho que daí o negócio não dá certo. Parou? Se inscreve no canal e fica aqui comigo que eu quero trazer tudo que eu puder de soluções pra ajudar na tua vida digital. Combinado? Sem mais delongas, o vídeo de hoje é pra te ensinar a mexer no Notion. Sim, o queridinho do momento. Todo mundo tá baixando, todo mundo quer usar, todo mundo tem. Só que aí, depois que baixa, abre a ferramenta e pensa. Caraca, é um bicho de 7 cabeças, porque não vem nada pronto. E eu vou te mostrar como que a gente pode usar ele de uma forma fácil que funcione pro que a gente precisa. A dinâmica desse vídeo é para quem gosta de abrir uma ferramenta e aprender passo por passo da ferramenta, aprender onde que ficam os botões, onde que fica isso, tudo que eu posso construir aqui dentro, todas as ferramentas dentro dessa ferramenta. Então, esse vídeo, para começar, eu vou te mostrar tudo, tá? Se tu não gosta de aprender dessa forma, tudo bem, Thay, eu gosto de aprender fazendo. Beleza, nos próximos vídeos eu vou começar a te mostrar a construção dos teus sistemas, as soluções que tu pode usar ele na prática. E aí eu não explico tanto os botões, a gente vai numa coisa mais fluida. Esse aqui é mais do zero mesmo. Quer conhecer todos os botões e tudo que existe dentro do Notion para dar o teu pontapé? Fica aqui comigo. Eu separei esse vídeo em 3 etapas. Conhecer a ferramenta, se conectar com a ferramenta e expressar as tuas ideias na ferramenta. Se vocês repararem, ao fundo a gente tem uma intrometida chamada Landra, que é a minha passarinha. Então, de vez em quando... E uma cachorra. Então, se de vez em quando tu ouvir um pio por aí, é ela e ela vai estar presente aqui de vez em quando. Então, vamos lá. Vamos pra tela que eu vou te mostrar como é que o Notion funciona. Essa aqui é a tela inicial do Notion quando tu coloca lá Notion no Google, tá? Assim como muitas ferramentas, o Notion tem uma versão gratuita e tem alguns planos pagos, tá? Mas a gente consegue fazer muita coisa, muita coisa mesmo, através da versão gratuita. Aqui eu vou te mostrar como que a gente cria uma conta e acessa pelo navegador. Depois, se tu quiser, tu pode baixar o aplicativo no teu computador e usar também ele no teu desktop, tá? Vamos entrar aqui em Get Notion Free, pra gente criar uma conta gratuita. E aí aqui tu tem as opções de login de ferramenta, que eu não preciso explicar muito, né? A gente pode logar com o Google, continuar com a conta Apple e aqui botar um outro e-mail. Eu vou entrar com a minha conta Apple, que tu escolhe a melhor forma. Eu acho que eu não tenho conta ainda com esse e-mail. E aí aqui ele começa a nossa personalização, tá? Vamos criar um perfil, deixa eu botar aqui, ó. Aqui em cima tu pode escolher outras línguas, tá? Então eu vou botar em português pra ficar mais fácil. E aqui a gente pode colocar o nosso nome. Eu vou colocar a Thay vai. Definir uma senha. Vou escolher aqui. Não quero receber marketing. E continuamos. Aqui ele pergunta se eu quero usar o Notion para minha equipe, para uso pessoal ou para instituição de ensino. Eu vou botar para uso pessoal, por enquanto. Depois ele pergunta algumas das nossas aspirações, assim, por que a gente quer usar o Notion, né? Então dá para botar aqui, eu quero fazer acompanhamento de hábitos, lista de tarefas, ou se tu não souber, pula por enquanto, tá? E agora ele cria o nosso workspace, nossa área de trabalho. De cara, ele te abre uma página te dando boas-vindas e te explicando rapidamente um tutorial aqui básico para tu começar, tá? Então, pode ler isso aqui com calma, que eu vou passar por praticamente todos esses aqui também para te ensinar mais detalhadamente aqui, tá? Bom, sobre a interface da ferramenta. Aqui no canto esquerdo, a gente tem o meu perfil, Notion de Thay vai. Aqui vai ser as informações de perfis, tá?
E as configurações da conta vão ficar todas aqui nesse canto. Pesquisar, ele vai pesquisar na ferramenta toda. Dentro do Notion a gente tem uma ferramenta de inteligência artificial, também a gente não vai se aprofundar nela hoje. Depois tem a página inicial, que em qualquer momento que tu estiver dentro da ferramenta, se tu apertar aqui, ele vai para a página inicial. E caixa de entrada, que é onde ficam todas as notificações dentro da ferramenta, tá? A gente vai voltar sobre elas. E aqui a gente começa a ter as nossas páginas. Tudo dentro do Notion são chamados de página. Então, todas as páginas que a gente criar vão aparecer aqui do lado, nesse menu da esquerda. Aqui tu vai ver que tem particular. O que isso quer dizer? Conforme nós formos criando páginas e compartilhando com outras pessoas, tendo as nossas páginas favoritas, esse menu aqui ele vai sofrendo essas alterações. Então, por enquanto, todas essas páginas aqui estão particulares. Só eu consigo ver, ninguém mais tem acesso. Depois das nossas páginas, a gente tem o calendário, que é uma ferramenta à parte do Notion, se quiser baixar também. Vou trazer conteúdo dela em outro vídeo específico, porque é uma ferramenta à parte, né? Que elas são integradas. Configurações, modelos, ele já tem alguns modelos prontos, se tu não quiser começar do zero. A lixeira e ajuda, tá? Aqui embaixo, se tu quiser convidar membros, pessoas da tua equipe e tudo mais, aqui. Cara, juro, um avião agora. Seguindo aqui na interface do Notion, aqui na direita ele mostra há quanto tempo foi editada essa página, né? E se tiverem outras pessoas na mesma página que tu, vão aparecer aqui as fotinhas das pessoas naquele momento. Então aqui a gente consegue ver quanto tempo isso foi editado e por quem. Aqui a gente tem o botão de compartilhar, onde tu consegue compartilhar com outras pessoas, colocar o e-mail delas, enfim, compartilhar com os teus funcionários e tudo mais. A gente vai voltar e explicar mais sobre membros, mas aqui é onde tu consegue fazer isso dentro das páginas. E também aqui tu consegue publicar, tornar ela visível na internet. Depois a gente tem um botão de comentários, que a gente consegue comentar tudo dentro da página. Se eu quiser comentar num texto, numa palavra, se eu quiser comentar, tudo eu consigo comentar aqui, que é bem interessante para quando a gente está trabalhando com equipe, que aí a gente consegue se comunicar aqui dentro da plataforma mesmo. A gente tem o botão de favoritos, que se tu reparar, assim que eu adiciono uma estrela aqui como essa página favorita, ele cria lá no meu menu esquerdo um menu novo de favoritos, e aí as minhas favoritas vão ficar aqui. E aqui nesses 3 pontinhos a gente tem várias configurações da página, tá? Isso aqui é uma página, então todas essas configurações aqui são relacionadas com a página. Então, a fonte a gente pode vir aqui e mudar, tá? O texto a gente pode botar que a gente quer menor, a largura completa da página. Eu confesso que eu prefiro assim, quase todas eu venho aqui e coloco a largura toda pra gente usar mais o espaço da página. Sugerir edições, que aí entra no campo de comentários também. Pode bloquear a página. Aqui, essa opção é para ele criar índices automáticas. A gente vai passar por isso. Personalizar mais ainda a página. Tem algumas opções de ver os comentários, de ver os links mencionados dessa página, né, e comentários aqui. Transformar em wiki, que é uma modalidade de all-in-one. Então, tudo fica dentro dessa mesma página. A gente pode fazer um vídeo só disso. Copiar link, duplicar, mover de uma página para outra, mover para lixeira, desfazer, updates e analytics no modo pago, histórico da versão. O que isso quer dizer? A gente pode entrar aqui e ver todas as versões que essa página foi modificada, isso é bem interessante. A gente pode ver as páginas excluídas e receber notificações conforme a gente colocar aqui. Importar documentos, a gente pode importar, dependendo do documento, a gente pode importar coisas aqui para dentro do Notion. Exportar também, então se tu quiser exportar esse teu trabalho, tu pode. E aqui ele sugere para tu baixar, né, o aplicativo e abrir no computador. Aqui embaixo a gente tem algumas conexões de algumas outras plataformas que ele tem integração, a gente não vai falar disso agora, que eu quero te deixar o mais simples possível e só aqui dentro do Notion, tá? Dito isso, a interface, né? Essa é a primeira parte do conhecimento, a interface. E agora eu vou te mostrar como que a gente começa a criar coisas dentro do Notion. Eu vou seguir esse tutorial básico aqui do Notion te mostrando na prática como que isso funciona, tá? Eu vou replicar o que tem aqui,
para tu entender a linguagem dele e ir aprendendo junto comigo. Então vamos lá. Clique em qualquer lugar e comece a digitar. Isso aqui é uma página em branco, literalmente, que tu começa a escrever do zero, a montar o teu sistema do zero. Então, vou te dar um exemplo. Aqui, nesse cantinho, a gente tem um lápis. A gente pode colocar aqui e criar uma nova página. Lembrando também que cada vez que tu coloca o mouse em cima de alguma coisa que tu não sabe o que que é, ele te mostra o que que aquela opção faz. Então, nesses 3 pontinhos, eu posso excluir, nananana. Aqui, se eu colocar o mouse em cima, ele vai dizer cria uma nova página. Então, é meio autoexplicativo, tá? É só ir com calma e sem medo, que ele não é um bicho de 7 cabeças. Mas seguindo aqui, a gente criou uma nova página. Ela veio aqui para minha parte particular. E aí, ela é assim, nova página, zero, tá? Aqui tem um cursor. Eu vou colocar teste 1. Esse é o nosso título da nossa página. Eu, como gosto, vou vir aqui e botar a largura completa. E agora eu posso apertar aqui, ele vai abrir o cursor para eu digitar, tá? Essa é a parte que eu mais gosto do Notion, que é a seguinte. Se tu aperta contrabarra, ele te abre um menu de opções de tudo que tu pode fazer no Notion. Então, esse vai ser o teu comando para praticamente tudo que tu quiser criar do zero aqui dentro do Notion. Tu vai apertar contrabarra em qualquer uma das páginas e aí ele te abre esse menu com infinidade de coisas que tu pode fazer. Então, vamos lá. Coloquei o contrabarra e ele abre o menu. Nesse menu, nós temos... Eu vou passar todas as opções, tá? Lembrando, esse aqui é um vídeo de conhecimento geral total. Em outro vídeo, a gente vai criar, na prática, de uma forma mais fluida, um sistema e aí aplicando todas essas coisas que eu tô te mostrando aqui, tá? Esse vídeo aqui é para te mostrar tudinho para tu não ter medo desse monstro que tu acabou de descobrir, tá bom? A gente pode colocar um texto simples, a gente pode criar outras páginas dentro das páginas, a gente pode criar uma lista de tarefas, aqui temos opções de títulos, grandes, médios, pequenos. A gente tem a opção de fazer tabelas simples, guarda essa informação. Lista com marcadores, né, pontinhos, lista numerada, listas com alternantes, que é aquela flechinha que tu tem mais opções. E de novo, gente, quando tu coloca o mouse em cima, ele te dá ali do lado um exemplo do que é aquilo que tu tá com o mouse em cima. Então, por exemplo, lista numerada, ele tá te mostrando ali como que vai ficar essa lista numerada quando tu criar. E aí, seguindo aqui, a gente tem opções de citação, que é um jeitinho legal de separar alguma frase dentro da tua página. O divisor, que é uma linha para dividir as coisas. Link da página, então se tu quer mencionar alguma página que está em outro lugar dentro dessa página, a gente usa o link para a página. Outra forma de destacar um texto também é a frase em destaque. Aqui ele te dá algumas opções da inteligência artificial do Notion, a gente vai pular por elas. A gente também consegue adicionar vários tipos de mídia. Então, a gente pode colocar imagens, a gente pode colocar alguma página da web, vídeos integrados no YouTube, no Vimeo. A gente pode colocar áudios, se eu quiser jogar um áudio aqui na página, eu consigo. Códigos, para essa galera que escreve códigos. E demais arquivos, um PDF, sei lá, arquivos variados a gente consegue botar aqui dentro também, tá? Aqui a gente tem as bases de dados. Se tu tá na versão em inglês, as famosas databases. Aquela hora que eu falei de tabelas simples, quando tu entende essa questão de base de dados e dessas tabelas complexas, o teu jogo vira, a tua vida muda. Depois que eu aprendi a mexer nisso aqui, gente, o Notion pra mim virou assim, ó, mamão com açúcar. Então vamos lá. Aqui ele te dá as opções de visualizações, tá? Visualização em tabela, visualização em quadro. Eu vou me aprofundar nisso quando te mostrar aqui como é que criam essas coisas, mas por enquanto ele te dá opções de visualizações, de gráficos, e ele te dá as opções de criar base de dados inline, na mesma página que tu tá, e ele também te dá a opção de criar uma página nova de base de dados. Depois a gente tem uma parte de blocos avançados, que aí tem sobre inteligência artificial, índice, equação em bloco, botões são bem interessantes, a gente vai voltar sobre eles, trilhas, blocos sincronizados, títulos com alternante, criação de colunas, códigos, e depois tem a parte de inline.
Depois tem a parte de marcações, que eles chamam, né? De tudo que eu posso fazer na linha. Então, eu posso mencionar pessoas, posso mencionar páginas, posso colocar uma data, um lembrete, né? Posso colocar emojis, posso colocar equação na linha. Depois, a gente tem as integrações, que eu posso integrar PDF, Google Maps, várias ferramentas, dependendo do que tu quer fazer, né? A gente consegue integrar aqui dentro. Google Drive, Twitch. Aí aqui tem várias plataformas que a gente consegue integrar, se a gente quiser colocar as informações aqui dentro do Notion. Agora, depois que eu te mostrei todo esse mundo dentro do Contrabarra, a gente volta aqui para o tutorial básico do Notion para te mostrar as outras coisas que a gente consegue fazer, tá? A gente já aprendeu que se eu clicar em qualquer lugar, eu consigo digitar. E em qualquer lugar, se eu colocar contrabarra, ele abre um mundo de possibilidades, tá? Então, isso aqui a gente entendeu. Isso aqui a gente entendeu. A gente também pode selecionar o texto em qualquer texto, tá? E usar esse menuzinho aqui, que vai abrir para estilizar o meu texto, personalizar do jeito que eu quiser. Eu posso colocar negrito, posso colocar itálico, posso sublinhar, taxar, colocar um link, tá? Nesse texto aqui, eu posso mudar de cor, eu posso mudar o fundo. Então, isso aqui é uma coisa que é bem legal na hora de tu personalizar as tuas páginas, tá? Em qualquer texto tu consegue fazer isso. Assim como eu disse que a gente cria páginas dentro do Notion, dentro das páginas a gente cria blocos. Tudo o que eu colocar a partir desse contrabarra, tudo que eu criar dentro de uma página são blocos, tá? E os blocos tu identifica assim, passando o mouse em cima, ele vai te dar a opção de criar mais um ou esses 6 bolinhas aqui, tá? E aí, se tu aperta aqui nessas 6 bolinhas, ele te dá opções de comentar, de usar a inteligência artificial, excluir, tu pode duplicar ou transformar isso em outro tipo de bloco, tá? Mover para outro lugar e mudar a cor também, se eu quiser daí mudar a cor da frase toda, né? Então, aqui eu posso mudar tudo para laranja. Se eu aperto nesse mais, ele vai abrir um espaço com todas as opções que tem no contrabarra ou não. Então, essas são as duas formas mais fáceis de criar blocos aqui dentro. Então, beleza, vimos o que são blocos e que a gente pode passar o mouse aqui em cima para identificar esses blocos. Se eu clico no botão da nova página, na lateral aqui em cima, a gente cria uma nova página, como a gente já fez. Ele sugere aqui baixar a ferramenta de calendário, né, que a gente vai ver isso em outro momento. Não vou dar check, porque a gente não fez isso agora. Aqui também ele diz que é pra gente fazer um teste com inteligência artificial, tá? Depois desse exemplo, a gente tem a opção de ir em modelos aqui, como eu falei pra vocês, tá? Eu já entro ali pra mostrar tudo que tem ali. Eu só terminar essa lista. Aqui é um exemplo de bloco alternante. Lembra que a gente passou por eles no contrabarra? Esse é daqueles que tu consegue esconder as informações que tem aqui dentro para ficar mais clean a tua página, né? Para ficar visualmente mais bonito. Então, também dá para fazer várias coisas legais com esse tipo de bloco. Agora, a gente vai para os modelos, que são modelos prontos do Notion, que todo mundo conhece como template, tá? Template são modelos prontos que tu pode usar a base para colocar as tuas informações e personalizar do teu jeito. Dentro aqui do Notion tem vários modelos, tá? É uma biblioteca bem vasta, tu pode achar de tudo aqui, tu pode pesquisar de várias formas, conforme o assunto, a tua necessidade. Como também tem muita gente na internet que vende template. Pretendo também criar alguns, né, ao longo do tempo aqui com o meu know-how para te oferecer também. Mas aqui dentro do Notion tem vários, muitos e todos gratuitos. Então aqui no nosso painel esquerdo, como a gente colocou lá na frente, lá na nossa criação do perfil, que a gente queria monitoramento de hábitos e lista de tarefas, ele já sugeriu 2 templates aqui pra gente. Se eu entrar aqui no monitoramento de hábitos, ele já vai me dar uma versão pronta que eu só continuo criando e colocando os meus hábitos, as minhas informações a partir daqui. Não precisa criar nada do zero, tá? Na lista de tarefas, a mesma coisa. Ele já me deu uma opção se eu quiser seguir dessa forma. Na segunda, eu tenho que fazer isso, isso e isso. E lembrando, é só clicar em qualquer lugar e começar a escrever, tá? E aí, de novo, se eu quiser criar lista de tarefas, eu venho aqui, vou colocar aqui
gravar vídeo. Posso apertar o Enter e seguir fazendo. Ou eu posso vir aqui e clicar também fora dessa lista, _, e escolher a opção lista de tarefas, que ele abre a caixinha aqui para eu escrever. Então, ele já te dá várias opções de modelos prontos, dos quais tu pode começar a criar, tá? Então, vamos lá. Dito isso, essa foi a parte de conhecimento da ferramenta. Essa foi a nossa primeira parte. Tu conheceu a maioria das nomenclaturas que tem aqui, as páginas, os blocos e todas essas possibilidades que abrem ali no _ e todos os blocos que tu pode criar, tá? Como eu falei, esse vídeo é pra ti que gosta de conhecer pedacinho por pedacinho. Daqui pra frente eu vou começar a te explicar de uma forma mais fluida, fazendo. Então, eu vou te mostrar um dos blocos mais legais e que dá pra fazer assim, ó, miséria, depois que tu aprende, que são as bases de dados. Como eu falei antes, é assim, ó, a queridinha dentro do queridinho Notion. Então, vamos lá. _, vai abrir aqui as opções, né, pra gente colocar. E a gente pode começar a escrever database, ou como que é? Base de dados, em português. Vamos criar uma base de dados inline, na linha, para eu começar a te ensinar. Essa nossa base de dados precisa de um título, tá? Então, vai ser base teste. Aqui nos 3 pontinhos, a gente consegue ver ela em tela cheia, editar o título ou ocultar esse título aqui, se a gente não quiser mais. Se a gente não precisar ver. Aqui são as visualizações. Se tu clicar aqui em cima dessa visualização, a gente pode renomear, editar essa visualização, o formato que ela é vista, essa base, copiar esse link para colar em outra página, abrir como página inteira ou mostrar de novo o título da nossa base de dados. Aqui nós temos as propriedades. Todas as opções que a gente pode criar e colocar aqui na nossa base de dados, aqui já vieram 2 e a gente pode adicionar mais através desse botãozinho aqui. Então, se a gente apertar aqui nesse botãozinho de mais, ele vai abrir uma lista com todas as propriedades disponíveis para a gente colocar na nossa database. Então, ele sugere algumas aqui, né? Mas eu vou passar uma por uma aqui embaixo para te ver. A gente tem a propriedade de texto e, de novo, prestando atenção que se eu colocar o mouse em cima da opção, ele me dá a explicação do que é aquela opção que está o mouse em cima. Então, no texto, ele adiciona um texto que pode ser formatado. Então, tipo, é texto, tá? Se você escrever e formatar, negrito, itálico, colorido, essa é a opção. A gente pode colocar números, a gente pode colocar uma propriedade de seleção, a gente pode colocar seleção múltipla, status, data, mencionar pessoas, colocar arquivos, caixa de seleção, né, tipo check. A gente pode colocar links, a gente pode colocar e-mail, telefone, fórmulas, que é bem complexo, também merece mais atenção. A gente pode colocar uma propriedade de relação com outra database, nesse caso a gente só tem uma, vamos isso mais para frente. Rollup, que é buscar informações em outras databases, tá? E aí aqui a gente tem algumas opções que não são mutáveis. O que isso quer dizer? Se eu coloco essa propriedade aqui de criado em, ele vai estampar que esse conteúdo foi criado. E isso não é mutável, porque eu não posso criar ele várias vezes, né? Eu crio ele uma vez só. Então são informações carimbadas que a gente não muda, que muitas vezes é bem interessante, dependendo do contexto que a gente precisa usar, tá? E aí a gente tem criado em, criado por, que ele mostra quem que criou, última edição e última edição por, né? Aí depois a gente tem botões e número de ID, que também ele vai criando números em sequência, como identificação, e a gente também não pode mudar. Eu não vou passar por todos eles agora. Eu só preciso que tu entenda o mecanismo de uma base de dados, as suas visualizações e como que a gente edita essas informações aqui dentro, tá? Então, todos os conteúdos que eu colocar aqui e eu for criando na minha base de dados, tudo isso aqui vai ser página. Então, vamos supor que eu coloque aqui, eu quero fazer uma lista de compras, tá? Esse aqui vai ser a minha lista de mercado. Bem aleatório agora. Vai ser mercado. E aí aqui eu vou colocando o nome
das coisas que eu preciso. Então, eu preciso de pão, eu preciso de queijo, eu preciso de, sei lá, shampoo. Eu vou colocando aqui a minha lista. E aí, aqui em cima, se tu clicar na propriedade, a gente pode mudar o nome da propriedade, né? Então, aqui vai ser produtos, né? Que eu preciso comprar no mercado. E aqui, a gente pode mudar os ícones. Isso é muito legal. Eu adoro mudar os ícones e personalizar exatamente conforme o que eu preciso. Então, vamos procurar aqui lista. Ou deixa eu ver se tem alguma coisa relacionada com o mercado. Não. Então, vamos em lista mesmo. Daí a gente pode escolher algum ícone aqui. Mudar o nome. Aí aqui a gente pode editar a propriedade. A gente pode transformar ela em outro tipo de propriedade, né? Opções da propriedade. Classificar aqui e botar um filtro. Que isso também a gente pode ver mais pra frente. Ele te traz já uma opção de tag automática. A gente pode usar essa tag ou excluir essa propriedade e criar outras. Vamos excluir essa. A gente não precisa dela agora. A gente pode ajustar aqui também o tamanho das colunas. Vamos botar uma outra propriedade de status, tá? Aqui é as opções da edição da propriedade. Então, se eu vier aqui na propriedade e botar editar a propriedade, vai abrir um menuzinho daquela propriedade. Então, aqui na propriedade de status, eu posso mudar o nome dela, vou deixar como status, e aqui tem as opções, né? A fazer em andamento ou concluído. E a gente pode mudar o nome, mudar as cores dessas etapas, dessas fases. Então, aqui no não iniciado, eu vou colocar aqui acabou, pensando na minha lista de compras. Acabou, e eu posso escolher qualquer uma dessas cores aqui, tá? Se eu colocar ele como definir como padrão, que ele já veio assim, né? Esse aqui normalmente é o padrão. Sempre que eu criar uma nova página, um novo conteúdo aqui dentro, ele vai vir, por padrão, essa opção selecionada. Vou editar a propriedade, vamos botar aqui na outra. Comprar. E esse aqui vai ser comprado, tá? Por exemplo. Então, digamos que eu fui no mercado e eu comprei o pão. E aí eu venho aqui e seleciono que o status do pão está comprado. Esse é um exemplo simplíssimo de como que a gente pode criar e usar as propriedades dentro de uma base de dados, tá? Aí, seguindo a lógica dos blocos, se eu passar o mouse aqui do lado, você vai ver esses 6 pontinhos de novo. E é a mesma lógica, eu clico nele, ele seleciona o meu bloco, a minha linha, a minha página. E aí, abre algumas opções. Eu posso favoritar, copiar link, duplicar, mover para outro lugar. Esses pontinhos são sinônimos de configurações também, tá? Dito isso, criamos aqui algumas propriedades. Vimos que o queijo precisa comprar, o shampoo já foi comprado, tudo mais. Aí aqui, agora, eu quero ver... Vamos colocar uma propriedade de data. Para eu saber quando que isso foi comprado. Comprado em. E aí eu posso escolher o tipo. E aí aqui ele mostra o tipo, né, da minha propriedade, que a gente escolheu a data. O formato da data eu posso escolher entre essas opções. Eu gosto de dia, mês e ano. E o formato de hora também, se a gente quiser colocar horário, né, 24 horas. E aí eu posso colocar aqui que o pão foi comprado hoje. A hora não precisa, mas foi comprado hoje. O queijo eu posso dizer que ele pode ser comprado daqui a 2 dias. E o shampoo também foi comprado hoje. Exemplo simples, talvez isso a gente não use no dia a dia tão assim detalhadamente. Mas só para tu entender o tipo de coisa que a gente pode criar, tá? Bom, agora eu quero te mostrar as visualizações da nossa database, tá? Então, a gente pode mudar ou adicionar novas visualizações da seguinte forma. Clicando aqui nessa abinha, a gente pode ir em editar visualização, ele vai abrir do lado as configurações, né, dessa nossa database. A gente vem aqui em layout. A gente pode clicar em mais, se eu quero adicionar uma nova visualização, ele também me dá as opções aqui.
Ou eu venho aqui nesses 3 pontinhos e ele também abre as mesmas configurações de antes, tá? E aí, se eu venho aqui na tabela e editar visualização, eu tenho aqui o layout, que a gente pode mudar, o jeito que essa database é vista. Aqui ele me mostra as propriedades, quantas que eu tenho, os filtros, a ordenagem, se ele está agrupado, se existe automação. Aí eu posso vir aqui e editar visualização. Eu posso mudar o nome dessa nossa tabela, eu posso colocar um ícone diferente na nossa tabela. E eu posso vir aqui em layout e eu tenho 7 opções de visualizações dessa nossa database. A tabela, que a gente começa sempre por default, né, por padrão. A gente tem a visualização de quadros, que aí os amantes do Trello se identificam e fazem tô em casa, né, porque é bem mais similar nesse formato, que a gente pode também arrastar um card para um lado, um card para o outro, bem estilo Trello mesmo. Vamos voltar aqui no layout. A gente tem um cronograma, que fica calendário mais o cronograma mesmo, né? Se tu tem as datas ali certinhas, essa aqui é uma visualização, né, de timeline. A gente tem a visualização só de calendário, que conforme a gente for construindo os sistemas, consigo dar mais exemplos para vocês de como que a gente usa isso, como que fica visualmente bonito, dependendo da proposta para o que a gente usa. A gente tem a visualização por lista, que é ainda mais simples do que a tabela. A gente tem a visão por galeria, para que a visualização seja realmente uma galeria, assim, que a gente enxerga informações por imagens. Ah, e detalhe, aqui embaixo ficam as informações de cada visualização, as configurações de cada visualização. Então, eu posso escolher se a visualização desse meu cartão, nessa minha galeria, eu quero a capa ou eu quero o conteúdo, tá? Nesse momento eu não tenho conteúdo nenhum, vamos colocar uma capa, por exemplo, aqui no meu queijo. Eu quero colocar uma capa, como eu mostrei pra vocês, vou alterar aqui a capa. O queijo vai ser azul, completamente aleatório. Eu clico fora, ele sai, não apareceu nada. Eu tenho que ir aqui na minha visualização e ajustar essa configuração para que apareça, ó. Visualização do cartão, capa. Gente, eu sei que parece muita coisa e é muita coisa, tá? Mas, de novo, pela milésima vez, eu tô mostrando aqui onde que fica cada coisa. Conforme a gente for criando e desenvolvendo aqui sistemas, a gente vai chegar nessa parte e aí vai ficar mais fácil de tu lembrar onde é que tá a coisa pra usar onde tu precisa. Faz sentido? Vamos seguir. E aí aqui tu vê que ficou a capinha do que eu coloquei, tá? Então, tu pode escolher qualquer um desses layouts aqui, desses estilos, que tu melhor se adapta conforme a demanda, conforme o propósito daquilo que tu tá criando, tá? Então, eu vou deixar aqui em tabela mesmo. E seguindo aqui a apresentação das funcionalidades da nossa database, aqui nesse canto direito a gente tem um funil, que quem veio do Excel, enfim, a gente consegue filtrar qualquer informação dentro da nossa database, né? Seja por propriedade, seja por informações. A gente consegue, por exemplo, deixar aqui mostrando só o que acabou. Não quero ver o que tá comprado, não faz sentido. Quero ver só o que acabou. E aí a gente pode mudar essa visualização para acabaram. E aí essa tabela aqui vai mostrar só o que acabou, né? Os filtros ficam aqui. Eu posso ordenar, né? Se eu quero ordem crescente, ordem decrescente, se eu quero ordenar com os produtos, ordem alfabética. Aqui a gente pode ordenar a nossa lista. Aqui nesse raiozinho são as automações, que na versão gratuita a gente não consegue utilizar, mas a gente consegue utilizar uma versão similar, que são os botões. Que nos botões a gente pode usar tranquilamente na versão gratuita e supre muitas das automações que a gente vê por aí. A lupa, meio universal, né? Pesquisar, a gente pode pesquisar na base toda. Dica avançada aqui. Quando eu coloco para pesquisar, ele vai seguir as regras dentro do filtro, tá? Então, por exemplo, se eu quiser procurar o pão, ele não vai achar o pão porque o meu filtro já não tinha o pão.
Ele vai procurar dentro das configurações que já estão setadas aqui. Okay. Programadas? Pode ser. Dentro das configurações que eu já programei aqui previamente, tá? Então, isso é uma dica boa que talvez nem todo mundo saiba. Aqui, eu posso abrir essa nossa database. Tá vendo que ela tá dentro de uma página e se eu quiser eu posso ainda expandir mais ainda e ela ficar em tela cheia. E se eu quiser voltar, a gente volta para nossa página teste 1, tá? Aqui, nos 3 pontinhos, são as configurações da página, que eu posso ver tanto pela aba de visualização, quanto por esses 3 pontinhos. E aí ela me mostra todas as configurações da página, como o layout, as propriedades que existem, né? E eu posso ocultar ou colocar de novo aqui para visualizar. Aparecem quantos filtros eu tenho, como que tá ordenado, se tem algum agrupamento diferente, se existe alguma automação, né? E aqui é uma opção de carregar. Se eu tenho, por exemplo, 100 itens, ele vai carregar de 50 em 50, ou eu posso escolher aqui de quantos em quantos que ele vai carregar essa minha listagem. E aí, aqui, esse botãozão azul serve pra gente criar novas linhas. Se eu clicar aqui, ele vai criar uma nova linha e já vai abrir essa página para eu colocar aqui a informação de, por exemplo, quero comprar sabonete. Tá? E aqui nessa flechinha, a gente pode criar templates. Sim, a gente pode criar modelos dentro das nossas databases. Se todo mês eu tenho que comprar arroz, tá? Eu posso criar aqui um modelo do meu arroz. Ele vai abrir uma página para eu personalizar e ele vai me explicar que eu estou criando, editando um modelo dentro da minha database de mercado. Então, vamos supor que eu tenho que comprar arroz todo mês. Eu posso colocar um ícone de arroz. Furacão. Eu quero arroz. Ó, vamos colocar aqui um ícone de arroz. E aqui dentro eu posso dizer que é parbolizado. Parbolizado. E aí eu posso clicar fora, ele vai estar criado. E aí, se a gente vir aqui de novo na nossa flechinha azul, vai existir um padrão aqui, que cada vez que eu clicar aqui, ele cria o arroz exatamente do jeito que eu selecionei ali. Toda vez que eu clicar nesse arroz, ele vai criar dessa mesma forma. E se eu quiser, ainda por cima eu posso vir aqui nos 3 pontinhos. Dica avançada aqui. Sempre que vocês virem 3 pontinhos, 6 pontinhos, pontinhos é significado de configuração de alguma coisa. Isso serve para tudo. Eu não sei se tu já reparou isso em organização digital, em aplicativos, ferramentas digitais. Sempre quando tem 3 pontinhos, alguns pontinhos, significa que tem mais por trás daquilo ali. Normalmente são configurações. Então, não tenho medo de apertar nos pontinhos que aparecerem, que são novas formas de configuração que vocês podem descobrir, tá? Então, voltando aqui. Se eu apertar nesses 3 pontinhos aqui dentro do nosso template, do nosso modelo que acabamos de criar, também tem algumas opções de configurações. Eu posso pedir para ele repetir automaticamente isso todo mês. Então, todo mês que eu entrar aqui, ele vai criar um arroz. Se eu precisar, posso criar isso diariamente, mensalmente, enfim, dependendo do teu uso, né? Posso definir ele como padrão, que como a gente entendeu essa configuração, sempre quando eu criar alguma coisa novo em qualquer lugar, ele vai trazer essa informação como padrão. Eu posso editar, se eu quiser editar essa página aqui que eu criei. Vamos voltar aqui, 3 pontinhos. Eu posso duplicar, se eu quiser as mesmas configurações e editar alguma coisinha, eu posso duplicar esse que já tá pronto e eu posso excluir, tá? Bom, basicamente, deixa eu tirar o nosso filtro aqui. Vamos limpar a seleção do nosso filtro para aparecer tudo de novo. Seguindo aqui na nossa database, o que a gente pode fazer, tá? Se tu vier com o mouse no canto, a gente tem uma caixinha de seleção. A gente pode selecionar todas as nossas linhas
e fazer edições em lote. Então aqui ele me mostrou um menu flutuante que eu tenho 8 selecionados e eu posso mudar todas as datas em lote, eu posso mudar todos os status em lote, eu posso apagar tudo em lote e nos 3 pontinhos eu tenho mais algumas opções que eu posso copiar o link para tudo isso, eu posso duplicar tudo isso, eu posso mover tudo isso, tudo em lote, tá? Ou se eu não quiser fazer todos, eu venho aqui e seleciono só os que eu quero. Eu quero pão e queijo que os dois mudem o ícone. Vou botar aqui um ícone de coração. Pronto, e aí ele muda. Isso aqui também é uma coisa bem legal para quando a gente tá organizando, enfim, quer mudar muitas coisas juntas e muitas informações que têm a mesma configuração, a gente pode mudar assim, tá? Por enquanto, eu acho que tu consegue dar uns passinhos na criação dos teus sistemas e no que tu está proposto a criar dentro do Notion, tá? Agora a gente vai para a segunda parte do vídeo, que é a parte de conexão. O que eu quero dizer com isso? Bom, tu chegou nesse vídeo porque tu quer fazer alguma coisa no Notion e não sabe como, certo? Certo. E é aqui que a gente vai entender por que tu quer criar o que tu quer criar dentro do Notion e por onde que a gente pode começar pegando modelos, de repente, ou criando do zero algumas informações. O Notion, ele é uma ferramenta incrível, mas que demanda tempo, sim, se tu quiser construir coisas do zero, tá? Como a gente já conheceu a ferramenta e viu que existem possibilidades de templates, de coisas prontas, já do próprio Notion e gratuitas, que tu pode sim começar por aí, dar esse pontapé no que tu precisa, a gente vai começar por aí. Então, vamos supor que tu quer o Notion para estudos, tá? A gente vem aqui, já tem uma parte aqui, ó. Estudos, ele vai sugerir templates da biblioteca dele, que a gente pode usar para os nossos estudos. Então, vamos supor que tu quer organizar suas matérias da faculdade, tá? A gente vem aqui, achei um que fala de faculdade. A gente clica nele. E eu posso vir aqui em adicionar ao meu espaço de trabalho. Aqui tem uma outra coisa que não tinha aparecido ainda, porque a gente não tinha muitas páginas, que é o seguinte. No topo da nossa página vai ficar um breadcrumb, ou a trilha, né? Que nem na internet, quando a gente vai entrando em página, ele vai colocando aqui o nosso caminho. Então, eu estava aqui na galeria de modelos, entrei na página de estudos e agora eu tô no dashboard da faculdade. Isso aqui é bem legal pra gente se achar também dentro da ferramenta, tá? Eu venho aqui e adicionar ao meu espaço de trabalho. O que eu tô fazendo? Eu tô duplicando esse template que tem lá na galeria, na biblioteca do Notion, e tô trazendo ele pra dentro do meu Notion, pra dentro da minha área de trabalho. E aí tu vê que ele veio aqui pra parte particular. Tá? Ele já traz várias informações que tu pode ir só mudando conforme a tua necessidade. Então aqui, te trazendo mais conhecimento do que a gente pode ter dentro do Notion, a gente tem capas, a gente tem fotos, a gente pode colocar capas, tá? A gente pode alterar a capa, remover capa. Tem várias capas aqui direto dentro do Notion. A gente pode subir uma foto para botar de capa aqui, pegar um link na internet ou procurar aqui dentro do Unsplash, né, que é uma plataforma. A gente pode mudar essa foto de perfil da nossa página. Então, se tu clicar aqui em cima, a gente pode colocar emojis, a gente pode colocar ícones e trocar a corzinha deles aqui, tá? Ou personalizar, que é carregar um arquivo que nem a pessoa fez aqui e botou o login da universidade. Então, vamos botar aqui um emoji de livros. E tu vê que ele muda aqui. E tu vê que ele muda aqui na nossa página e também aqui no menu. E também aqui no menu da esquerda. Seguindo aqui, então. Aqui o nome eu posso mudar. Gente, tudo no Notion é personalizável. Então, qualquer informação que tu queira substituir, mudar, não é assim que eu quero outro, tu vem aqui e muda. Presta atenção aqui. Dica avançada. Não tenha medo de mexer e de explorar as ferramentas. Principalmente se tu ainda não tem muitas informações, cria uma página de teste,
e testa, literalmente, tá? Vai fazendo coisas, não tenha medo da ferramenta. Ela tá aqui para nos servir, de certa forma, e para nos ajudar na produtividade, no dia a dia, gerenciar os nossos negócios e nossa vida. Então, não tenha medo dela, tá? Isso é uma coisa que serve para tudo e qualquer ferramenta. Agora, voltando para cá. Tu pode mudar aqui, colocar o nome da tua faculdade, sei lá. Aqui ele colocou um título, se eu quiser eu posso mudar a cor disso aqui, como a gente já viu. Eu posso tirar de itálico, tirar de sublinhado, botar rosa, tá? Aqui a gente pode mudar conforme o que a gente quiser. Aqui ele já traz uma base de dados com as informações dos horários e das matérias. Então, tu vê que assim, visualmente parece uma tabela simples, tá? Temos informações aqui, temos informações aqui. Então, aqui ele já criou as propriedades, né, de segunda, terça, quarta, já criou aqui as opções das matérias coloridinhas. Aqui são os nomes, né, horário 1, horário 2, horário 3, enfim. Aqui daí já tá personalizado, tu vem, só muda os nomes. Aqui no nome da matéria também, como a gente já viu, tu vem aqui nos 3 pontinhos e muda o nome da matéria, muda a cor que tu quiser. Então, aqui já tem um template pronto, só usar. Seguindo aqui nesse template, cada matéria, ele criou uma página. A pessoa criou uma página. Então, se eu clico aqui na matéria 1, ele vai entrar na página da matéria 1. E aí, todas as informações daquela matéria estão aqui dentro. Novamente, tu pode mudar tudo que tá aqui dentro. Cores, informações. Se tu quiser apagar tudo isso aqui, pode fazer de novo. Dou um Ctrl Z que ele volta. Então, tudo é muito personalizável, tá? Aqui, ó, vamos voltar para onde a gente tava no início. Então, se tu quiser pegar um desses templates já prontos dentro do Notion e seguir a partir daí mudando as tuas informações, tá tranquilo, começa por aí. E não tenha medo de testar, de apagar alguma coisa. Ai, tá, eu apaguei, não consegui voltar no Ctrl Z. Vai lá no modelo, pega ele de novo e tenta ele de novo. Não fica com medo que o modelo tu nunca vai excluir. Depois que a gente já entendeu essa parte de conexão, pra que tu quer usar a ferramenta, por que tu quer usar e quais os assuntos, né? Enfim, o propósito mesmo que tu quer criar esses sistemas, essas páginas dentro do Notion, a gente vai para a terceira parte, que é expressão. E aqui a gente começa a desenvolver o Notion da forma que a gente quer. A gente começa a criar sistemas. Eu chamo de sistemas porque, dependendo de como tu usa essa ferramenta, se cria mesmo sistemas. E aí, tu começa a te expressar na ferramenta conforme o que tu precisa e conforme o que tu vai aprendendo, conforme o que tu for sentindo mesmo, né? Expressando e construindo aquilo que tu precisa. Espero que esse tenha sido um ótimo pontapé inicial para te conhecer a ferramenta e te identificar com o Notion, parar de sentir medo e ver que ele não é um bicho de 7 cabeças, tá? Ele é um super amigo que pode, assim, ó, mudar o teu negócio, mudar o jeito que tu organiza a tua vida digitalmente. Comenta aqui qualquer dúvida que tu tiver desse vídeo e outras dúvidas, outras soluções digitais que tu quer que eu traga aqui pra ti, que a Thay vai te ensinar. Beijo, beijo. See you!